E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando, e nesse vídeo com uma presença muito especial, trouxe aqui meu amigo Joel Moraes, muito obrigado pela presença. Valeu, Brunão. Joel foi atleta de natação nível seleção brasileira, hoje é coordenador do Instituto Neymar e também tem uma empresa de coaching e desenvolvimento pessoal. Eu trouxe o Joel aqui porque ele é uma das pessoas que mais lê livros que eu conheço, então o Joel vai passar pra gente algumas dicas para ler mais e reter mais conhecimento. Antes de começar aqui o vídeo, quero pedir para você que não é inscrito no canal para se inscrever, ativar o sino das notificações para ficar sempre a par das novidades aqui do Você Mais Rico. Agora, Joel, primeiro, muito obrigado pela presença, viu? É um prazer ter você aqui no canal, meu, cara. Valeu mesmo. Show de bola. O que você pode falar pra gente assim sobre dicas de leitura? Existe realmente alguma coisa que possa fazer com que as pessoas leiam mais e absorvam mais conhecimento? O que você acha? Putz, cara, existe. Tem muita gente que tem um relacionamento horrível com o livro, né, Bruno? E esse relacionamento horrível, muito desse relacionamento ruim foi porque lá na escola foi apresentado, por exemplo, o moleque tá com 10 anos, aí ele tem que ler lá, tipo, Quincas Borba. Aí o moleque pega e tem um relacionamento horrível com o livro. Se você é um cara, um leitor, né? Um leitor assim de esporte de alto rendimento mesmo. Você gosta. Então você deve ter assim esse exemplo. Ah, li tal livro. Aí a pessoa fala, quantas páginas tem um livro? Então, como se fosse um critério quantas páginas tem um livro. Ah, um livro de 600 páginas. Os caras falam, nossa, cara, 600. Já acha ruim, né? Só porque é grande. Só porque é grande. Por exemplo, um livro de 600 páginas são 3 livros de 200 páginas. Então, se você leva um mês para ler um livro de 200 páginas, um livro de 600 páginas você levaria 3 meses. Então, tem gente que fica muito nessa questão. Não vou ler porque esse livro é muito grande. Então, existem dicas sim. Eu gosto muito do termo treinamento. Você treina tudo. Primeira dica, existem várias, tá? Não sei quantas a gente vai falar aqui, mas... Todas que você tiver aí. Tá. Porque o pessoal me pergunta e eu realmente eu não sei assim falar. Eu acho que eu foco muito nisso. Ó, lê uma coisa que você goste de início para você pegar gosto pela leitura. Essa é a primeira melhor. Quer ler alguma coisa? Comece pelo aquilo que você gosta. Porque sabe por quê, Bruno? As pessoas lêem o tempo inteiro. Se você olhar o WhatsApp... Tá lendo. Ela tá lendo. E ela tá lendo algo que ela gosta. E quando tem uma coisa no WhatsApp que ela não gosta, ela não lê. Então é uma relação similar. Primeira dica é ler o que você gosta. Comece lendo o que você gosta. Aí eu posso falar outras dicas. Posso falar das dicas aqui? Pode, por favor. Tá. Outra dica importante é ter um tempo durante o dia que você determina para sua leitura. Então você vai falar assim, eu vou ler 1 hora por dia. Só que tem gente que acha que é pegar 1 hora e ler 1 hora direto. E não é. Você pode fragmentar em 2 blocos de 30, você pode fragmentar em 4 blocos de 15. E eu super sugiro isso para quem não lê, lê em pequenas partes. Assim, li 10 minutos, li 15 minutos, li 20 minutos. E tem um princípio que é o princípio da inevitabilidade. Provavelmente você tenha livro na sua mochila. Eu tenho um livro na minha mochila, eu tenho um livro no meu celular, eu tenho um livro em todos os cômodos da minha casa. Eu sempre tenho um livro. Porque quando você deu 5 minutos ali que você não tem alguma coisa para fazer, você pega e lê. Pega e lê. Essa é uma dica muito boa também, Bruno. E, inclusive, sobre isso que você falou, você é a favor de metas de tempo ou de página? Que tem gente que me pergunta quantas páginas você lê por dia ou quantas horas eu leio por dia. E varia de dia para dia, mas você acha que tem uma diferença entre botar página, é melhor tempo ou página? Eu sugiro tempo. Tempo? Tempo, porque quando você coloca página, acontece uma coisa. A pessoa quer ler mais páginas e a retenção do conteúdo fica ruim. Então ela leu 20 páginas e ela não... quer se livrar da meta, vamos botar assim às vezes. Li 20 páginas. Vai passando. E aí, o que você entendeu? Ela não consegue compreender. E tem uma coisa muito, muito forte que tem se falado e as pessoas têm confundido, Bruno, que é performance de produtividade. Então, quando você lê 20 páginas, a pessoa acha que ela foi produtiva. E performance é ler pelo menos uma única página lida assim perfeitamente. Então, a mãe da produtividade é a performance. Então, antes de você ler mais páginas, que você leia durante um tempo determinado. Tem que ler melhor, vamos botar assim. Tem que ler melhor. Qual seria uma outra dica aí, na tua opinião? Então, ler melhor e como que você não esquece o que você leu. Tem várias dicas, né? Eu não esqueço nada que eu li, não porque eu sou genial, é porque eu sou treinado. Então, eu determino quanto tempo eu vou ler. Segundo, eu determino o horário que eu vou ler. Terceiro, eu sempre leio sentado.
Eu nunca leio deitado, porque vou ficar com sono. Sim. Eu nunca leio depois que eu comi muito. Porque, por exemplo, se você comer muito, se você dá uma alta taxa glicêmica, lá comeu muito, uma comida que tem muita glicose, você vai liberar hormônios de saciedade, do tipo serotonina, você vai liberar endorfina, então você vai ficar feliz, saciado, você vai ficar com sono. Letárgico ali, né? Você vai ficar letárgico. Aí você senta, depois do almoço, pega o livro é chato, aí você bota assim, você não vai entender. Então eu leio com muita iluminação, eu não leio depois que eu comi, principalmente depois do almoço. E quando eu leio depois do almoço, eu como leve. E agora tem uma dica matadora, Bruno, para não esquecer. Que eu faço, né? Ler, sublinhar tudo que você leu, depois anotar tudo que você leu e imediatamente falar para alguém. Não, isso de falar é real mesmo. Porque eu leio muito e fico comentando com a minha esposa. E o que eu comento com ela, eu não esqueço mais. Exatamente. E também hoje em dia eu faço no Stories, né? Depois faço o resumo dos livros, as pessoas gostam muito. Mas isso acho que de falar para uma pessoa... Eu não sou muito de grifar o livro, mas eu tenho meu bloco de notas lá só de observações dos livros. Quando eu olho assim a frase do cara... Minha esposa tá cansada de ver eu fazendo isso. Eu pego tipo um trecho de livro e falo, olha só que genial isso aqui. E aí comenta. É isso aí. E realmente fica na cabeça. E tem uma lógica para isso, porque o nome disso é o cone da aprendizagem. Então, você vai lembrar muito pouco daquilo que você apenas lê, mas vai começar a lembrar muito mais daquilo que você lê, comenta, experimenta, vivencia. Eu tenho umas sacadas assim, ó. Li uma coisa incrível. Falei, uau, anoto. Imediatamente, se foi muito legal, eu já faço um post no Instagram ou no Facebook. Aí já fica. E se foi assim muito top, Bruno, eu faço uma live, eu comento com alguém, eu falo com as pessoas, e aí eu coloco no meu corpo de conhecimento. Isso é batata para você não esquecer. E sobre isso do cone de aprendizagem, tem um livro que o Robert Kiyosaki, eu sei que fala disso, né? Isso. Que ele bota no Pai Rico, Pai Pobre. Deve ter vários outros livros de treinamento que usam também essa questão. Eu li lá no Pai Rico, Pai Pobre. Foi lá? Não, eu li naquele livro dele, eu vi naquele livro dele, Empreendedorismo não se aprende na escola. Ele tem um monte de livros hoje em dia, Isso, né? é. Acho que são mais de 20 da família lá do Pai Rico. Tem livro até com o Trump. É? Ele tem um livro Ele lá. é fanzaço dele, Nós né? queremos que você fique milionário. Eu tenho lá em casa. O Trump não era um cara tão polêmico, não era presidente ainda, né? Mas tem. Legal. Mais alguma dica assim, Joel? Tem uma dica legal, Bruno, que é, por exemplo, o que atrapalha a leitura de algumas pessoas é quando elas falam enquanto elas estão lendo. Então elas pegam lá um texto, eu me chamo Joel Moraes, estou aqui no canal junto com o Bruno. Quando elas falam, quando você está falando, isso atrapalha muito a qualidade da sua leitura. Porque tem gente que acha que falar aumenta a retenção de conteúdo e não é o mesmo canal, né? Não é a mesma sintonia. Essa fonética é ruim. E também tem gente que lê e fala mentalmente. Então os leitores mais high performance, eles conseguem ler sem precisar falar, sem precisar fazer o som na cabeça deles, aí eles leem em blocos, assim. Mas aí é mais alto nível. Se o cara só não fizer fonética, deve ser legal. Mas tem uma coisa, um adendo nisso ainda, né? A minha esposa, ela tem um problema de dislexia. E quando eu peço para ela, ou durante a época do colégio, quando ela não sabia que tinha isso, pediam assim, Malu, lê isso aqui em voz alta. Ela lia e depois ela não sabia o que ela leu, porque ela lia para os outros e não para ela mesma. Certo. Então depois ela tinha que ler sozinha, sem ser em voz alta, para conseguir absorver. Tem uma dica para quem tem dislexia boa. Olha, isso é bacana, hein? Porque muita gente hoje em dia está sendo diagnosticado com isso. Isso. Né? Tem muita gente que eu conheço que fala assim, eu não gosto de ler, porque eu leio e não lembro. Eu leio e não entendo. E muitas pessoas têm dislexia. As pessoas que têm dislexia, para elas reterem o conhecimento delas, uma dica boa é elas lerem aquilo e criar um storytelling, criar uma história ou relembrar de uma história que elas tiveram na vida delas. E aí elas contam a história. E aí essa história tá com suporte, né, em um livro. Porque se você só quer passar o conteúdo do livro, é muito mais difícil. Tem um livro do Malcolm Gladwell chamado Davi e Golias. Muito bom esse livro. Muito bom, né? Ele começa analisando a batalha, né? Falando ali da vantagem e desvantagem. Exatamente. Então as pessoas, ele fala assim, tem pessoas que são fracas. Então ele pegou um advogado que tinha dislexia e não conseguia ler todos aquele componente, como é que diz? As leis, né? O Código Penal. Então ele teve que aprender a contar a história para se defender. E eu lembro que eu li disso, eu li essa parte, eu falei para muita gente isso aí. Mas inclusive esse livro, para quem tem problema de dislexia, leiam porque tem praticamente um capítulo falando sobre isso, né? De como alguns disléxicos se tornaram extremamente bem-sucedidos como empresários. Então, nem sempre uma desvantagem é de fato uma desvantagem, tá, gente? Acho que esse é o principal recado do Davi Golias. E falando de livros, você que é um leitor também assíduo, aí, Joel,
recomendações de leitura que você pode passar pro pessoal, ligados à área que você fala no seu canal, sobre alta performance, produtividade. Tá bom. Tem um livro que, para mim, disparado é o melhor livro de mindset. Eu adoro estudar mindset. Tem o da Carol Dweck, né, que é o Mindset, mas tem um outro, Bruno, que ele é fantástico, chama Cabeça de Campeão. Cabeça de Campeão? Esse é um livro que, primeiro, ele foi dado para os esportistas que pegaram seleção brasileira. Minha esposa foi atleta de seleção brasileira e ela ganhou esse livro no Pan-Americano, quando ela foi nos Jogos Pan-Americanos de 2011, e ela me deu, eu já li ele 3 vezes. É de um francês chamado François Ducasse. Eu adoro esse livro. Para você pensar assim de maneira assim com um mindset muito bom. Eu gosto de um livro que combate os erros cognitivos, que chama Arte de Pensar Claramente, do Rolf Dobelli. É um dos que eu mais gosto. Tem um livro que eu gosto muito, que é o livro do Jacob Petrie, O Óbvio que Ignoramos, que também trabalha sobre mindset. Eu gosto muito de Robert Kiyosaki, eu também acho que ele escreve de uma maneira provocativa, e eu gosto de livros provocativos. E os últimos 2 livros que me provocam a refletir... Não, os últimos 3, eu indicar livro no canal, você vai ficar indicando um monte. Não, fica à vontade aí. Pô. Eu gosto do livro Homo Sapiens. Nossa, esse livro é muito bom. Eu adoro esse livro. Eu li recentemente, caramba. E o cara escreve de uma forma tão leve, né? Muito leve. E ele chega a ser perturbador para quem tem uma crença, né? Sobre aquele. Verdade. Eu gosto do Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Um dos livros mais comentados do mundo da educação financeira e menos lidos. Nossa. Inclusive, eu comento do livro... E comprei agora pela Amazon, mas ainda não li. Você vai amar, cara. Porque falam tanto do livro que fica impossível você não ler alguma coisa de resumo, né? Mas o livro em si eu não tinha lido ainda, agora que tá chegando lá em casa. Você vai adorar. E ele fala muito, o Taleb fala muito dele também, o Rolf Dobelli fala muito dele. E o outro livro que eu gosto muito, que eu aprendi depois que eu comecei a estudar você, aí a turma aqui fala bastante sobre investimento e riqueza, é Nassim Taleb, cara. Que eu tinha lido A Lógica do Cisne Negro, que é essa relação de casualidade, e agora o Antifrágil, que é um livro... Antifrágil, para mim, é livro de cabeceira, né? Tem que ler e reler todo ano. É filosófico, né? É demais. É filosófico, demais. Realmente. Todo mundo deveria ler. E o Nassim Taleb deve ser um dos caras que a gente vai ouvir cada vez mais no mundo das finanças aí, e também não só nesse mundo, né? Já que isso que ele fala de antifragilidade, tem um vídeo até que eu gravei aqui pro canal recentemente explicando isso, pessoal. É praticamente uma filosofia de vida. Então tá crescendo aí várias recomendações muito interessantes. Peguei algumas aí do começo que eu nem sabia que existiam. Esse Cabeça de Campeão, por exemplo, eu não sabia. Incrível. Eu vou dar uma olhada. Você vai amar. Pô, gostei. E Joel, apenas para matar a curiosidade, quantos livros esse ano? Esse ano eu já li... Eu tô lendo 6 por mês. Então a gente tá em julho. 6 dá 7. 7 vezes 6 dá quanto? Nem sei a conta. Uns 42 livros. Dá uns 42 livros. Bastante coisa, hein? Então, até o final do ano, a meta são 6 livros por mês. Cara, ano passado em 2017, eu li 64. Nossa, muita coisa. E esse ano Só que eu peguei uns livros assim gigantescos, né? Eu li 2 livros do Tim Ferriss em inglês, e os livros, um tem 600 e poucas páginas. Ferramentas dos Titãs. Ferramenta de Titãs. E esse ano. E o Tribe of Mentors, que eu li também, que tem aí umas 500 páginas. Então isso Tim Ferriss, tirando aquele primeiro que ele fez, né, que é o Trabalho 4 Horas por Semana, que agora veio uma reedição e ele botou muito mais páginas, você pega os outros livros dele, é tudo calhamaça, desse tamanho. É gigante. E é legal o livro, né, cara? Não, o cara escreve muito bem. Eu falo, eu sou fã do Tim Ferriss. Pô, se um dia encontrar com ele na rua, acho que eu dou um beijo no cara, porque mudou minha vida mesmo. Ele Adoro esse autor. E você vai escrever seu livro quando? Não sei, gente. Vamos ver. Esse ano, né, na verdade, eu tô com uma meta de ler muitos livros aí, 61 livros. Eu tô agora no 27º. Eu tô atrasado na meta. Mas vou dar o gás para chegar até o final do ano. Na verdade, no final do ano eu quero empilhar todos os livros do meu lado e tirar uma foto e poder falar, tipo, li 1,80 m. Entendeu? Essa é a minha meta. Até para não me livrar, não cair nessa armadilha de falar, não, esse livro aqui é muito grande, vai me atrapalhar na minha meta. Pô, podia pegar 3 de 200 páginas em vez de pegar um de 600. Sim. Então eu quero fazer isso. Mas talvez ano que vem eu venha escrever alguma coisa. Eu tô realmente... Já tenho um bloco de notas todo alimentado ali, com frases e pensamentos de pessoas mais inteligentes do que eu. Então o meu livro vai parecer muito bom, porque eu tô me apoiando no ombro de quem já fez, né? Acho que esse é um grande segredo. Acho que isso é o principal da leitura, né? Cara, tem que ter referência. Quando eu sentei uma vez... Eu sentei em 2009 com o Roberto Chiniachik, na editora Gente, e foi quando eu tinha publicado meu primeiro livro. Aí ele falou, Joel, você se baseou em quem e tal? Eu falei, me baseei em vários autores, baseei na minha experiência. E aí ele falou assim, ele falou a frase do Isaac Newton, né? No meu caso se cheguei onde cheguei é porque eu me apoiei em ombros gigantes. Mas é isso aí, de fato. E fala um livro seu aí, pô, para as pessoas reconhecerem também, pegarem aí. Eu tenho hoje 6 livros publicados. Pô, muita coisa. E depois que eu fiz o meu terceiro livro, eu criei minha própria editora para publicar os meus próprios livros,
Porque eu queria saber todo o processo, eu queria fazer esse processo todo. Bacana. E foi muito legal, está sendo uma experiência incrível. O nome da minha editora é 3Ps, e tem gente que acha que é por causa de marketing. Não tem nada a ver com marketing. É porque antes do meu pai morrer, alguns anos antes do meu pai morrer, ele falou uma frase que eu transformei na minha empresa. Ele falou: Joel, pessoas precisam de pessoas. Então compartilha isso e dá continuidade. E aí disso eu criei minha empresa, disso eu criei minha editora, e está sendo assim, uma experiência fantástica. O último livro que a gente publicou pela 3Ps foi Empodere-se. Eu peguei várias histórias de 41 pessoas e coloquei num formato de livro, 10 páginas. Inclusive, eu deveria ter trazido esse livro para você. A gente foi um encontro casual, né? Exatamente, mas eu vou trazer ele para você com o maior prazer. Pô, obrigado. E foi um livro que eu fiquei com muito mais prazer de editar as pessoas do que... Eu não escrevi nesse livro, eu só fiz um prefácio do livro e sei de todas as histórias, porque eu primeiro comecei assim, Bruno. Primeiro eu incentivei as pessoas a lerem. Depois eu incentivei as pessoas a confrontarem as leituras. E agora eu estou no momento que eu estou incentivando as pessoas que estão lendo bastante a começarem a pensar em escrever. Bacana. E compartilhar os seus conhecimentos. Então o livro chama Empodere-se Agora, que é uma palavra meio que está na moda, mas o conceito é muito importante, que é você pegar a responsabilidade para você e realizar seus objetivos. Perfeito. Joel, muito obrigado pela presença, viu? Agradeço demais. Eu que agradeço, cara. Foi um prazer estar aqui. As recomendações de leitura vão estar todas aqui na descrição do vídeo, assim como as redes sociais do Joel. Pessoal, espero que tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, não deixe de dar um like, se inscrever no meu canal, se inscrever no canal do Joel também, porque ele está publicando vídeos lá semanalmente. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.